Bom dia, hoje são 18 de outubro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TJPE, Tribunal de Justiça de Pernambuco. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação FCC, Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim: está correto o emprego do elemento destacado na frase? Dois pontos e aí as opções. A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Muito bem. Você verá em cada opção uma palavra em destaque. E você vai encontrar a única alternativa em que essa palavra em destaque esteja correta. Então, em 4 opções, a palavra em destaque está mal empregada, errada. Em apenas uma opção, a palavra em destaque está correta. E é essa a opção que a questão quer. 1 minuto, depois eu volto.
Muito bem, então vamos aí resolver a questão. Vamos procurar a única alternativa, a única opção em que a palavra em destaque esteja empregada corretamente. Vamos lá. Opção a relação significativa cuja se demonstrou na pesquisa se dá entre o comportamento violento e a audiência à TV. Muito bem, temos aí uma palavra em destaque, cuja, não é isso? Cuja. Muito bem, pronome relativo. Está correto o emprego desse cuja aí? A relação significativa cuja se demonstrou na pesquisa, está isso correto? Claro que não. O pronome relativo cuja, cujo, cujas, cujos, trazem a ideia de posse. Eu digo assim, Edson Martins, cujo canal no YouTube é dedicado a músicas, mora em São Paulo. Veja aí, Edson Martins, cujo canal, ou seja, o canal de Edson Martins. Então você vê que cujo significa posse. Edson Martins é o possuidor. O canal é a coisa possuída. Então, Edson Martins, cujo canal, ou seja, o canal de Edson Martins. Então esse cujo aqui traz também essa ideia de posse. Veja, relação significativa cuja se demonstrou, você vê que não traz a ideia de posse. Então, cuja aqui na opção A está errada. Aí está errado, melhor dizendo, o emprego de cuja aí. Então, a opção A não é a opção que a questão quer. Opção B de bola. A insubordinação básica em que se refere o autor do texto derivaria da insatisfação dos nossos recalcados desejos. A palavra aí, as expressões em destaque é em que. Em que. Está correto isso aí? Em que? Não, não está correto. Veja o verbo aí, referir-se. Em que se refere o autor do texto? O autor do texto se refere. Então veja o verbo aí, referir-se. Quem se refere a, preposição a, exigida pelo verbo aí, referir-se. Quem se refere, refere-se a, preposição a. E aí está a preposição em. Aí o correto seria a preposição a, porque o verbo referir-se exige essa preposição a, e não a preposição em, que aparece aí na opção B, entendeu? Então o correto seria a insubordinação básica a que se refere o autor do texto derivaria da insatisfação dos nossos recalcados desejos. Entendeu? Então aí o correto, a que se refere, e aí está o errado, em que se refere. Opção C de casa. A invenção moderna mais astuciosa, de cujos efeitos trata o autor do texto, teria sido não a do cinema, mas a da TV. Temos aí a expressão, as expressões em destaque, de cujos, não é isso? Está correto isso aí? Está correto. É essa a opção que a questão quer. Então veja, a invenção moderna mais astuciosa, de cujos efeitos trata o autor do texto, teria sido não a do cinema, mas a da TV. Por que está correto aí de cujos? Por quê? Porque o verbo aqui trata, veja bem, verbo aqui, tratar-se. Quem se trata, trata-se de. Veja, trata-se de. Verbo tratar. Então veja, de cujos efeitos trata o autor do texto. Então aqui o autor do texto trata dos efeitos
da invenção moderna. Veja bem, o autor do texto trata de quê? Olha aí a preposição de exigida pelo verbo. O autor do texto trata de quê? Aí vem, trata dos efeitos da invenção moderna, que aparece aqui com de cujos efeitos. Então veja, como cujos traz a ideia de posse. A invenção moderna mais astuciosa, de cujos efeitos, ou seja, dos efeitos da invenção moderna. Invenção moderna é o possuidor. Viu aí? A invenção moderna é o possuidor e efeitos é a coisa possuída. Então veja, de cujos efeitos aqui correto, com essa preposição de, porque ela é exigida pelo verbo tratar-se aqui. O autor do texto trata de quê? Dos efeitos da invenção moderna. Então aí está tudo correto. Viu aí como cujos traz a ideia de posse, o possuidor e a coisa possuída. A invenção moderna, o possuidor. Efeitos, a coisa possuída. Mesma coisa do exemplo do Edson Martins, o possuidor. O canal, a coisa possuída. Então, cujos pode vir com preposições. Você tem que ver o verbo. Que tipo de preposição exige o verbo? E aí vai mudando. Pode ser com cujos, de cujos, a cujos. Tudo depende da regência do verbo. Então, tudo correto aí. A opção C é a opção que a questão quer, sem erros de língua portuguesa. Opção D. O hábito do zapping, com cujo nos acostumamos, é um dos responsáveis pela abertura rápida de janelas sobre o nosso devaneio. Veja a expressão aí em destaque, com cujo. Está correto isso aí? Não, não está. Veja a preposição que o verbo acostumar-se, que está aí, exige. Então veja, o hábito do zapping, com cujo nos acostumamos, veja bem, o cujo não cabe aí. Em primeiro lugar, não traz ideia de posse. Então, cujo está empregado erroneamente. E também não existe essa preposição aí, antes dele. Entendeu? Então, o que cabe aí, na verdade, é o que no lugar do cujo. E aí vem a preposição com, exigida pelo verbo acostumar-se. Quem se acostuma com. Quem se acostuma com. Aí está correto agora. Só que no lugar de cujo seria aí o que? O que? O hábito do zapping, com que nos acostumamos, com que e não com cujo. Entendeu? Porque cujo é ideia de posse e não existe ideia de posse aí. Onde está a posse aí? Não existe, veja. O hábito do zapping, com cujo, não está aí a ideia de posse. Entendeu? Então, no lugar de cujo, seria aí o pronome relativo que. O hábito do zapping, com que nos acostumamos, ou seja, nos acostumamos com o hábito do zapping. O hábito do zapping, com que, ou seja, nos acostumamos com o hábito do zapping, é um dos responsáveis pela abertura rápida de janelas sobre o nosso devaneio. Então o erro aí não cabe o cujo, seria o que? Pronome relativo que. A opção é, a conclusão de que nossa sala é uma jaula, com que chegou o autor do texto, não deixa de ser bastante provocadora e radical. Veja aí as palavras em destaque. Com que? Está correto isso aí? Não, não está. Veja o verbo aí, chegar. O autor do texto chegou. Então vamos lá. A conclusão de que nossa sala é uma jaula, com que chegou o autor do texto, veja aí o erro. Essa preposição aí, com, não existe, está errada. Veja o verbo aí, chegar. O autor do texto chegou. Quem chega, chega a. O verbo chegar pede preposição a e não preposição com,
como aparece aí. O pronome relativo que está correto aí, mas a preposição antes dele está errada. Por causa do verbo chegar, pede a preposição a e não a preposição com. Então o correto aí seria a que chegou o autor do texto. A conclusão de que nossa sala é uma jaula, a que chegou o autor do texto, não deixa de ser bastante provocador e radical, entendeu? Então, no lugar dessa preposição com, seria a preposição a, por causa do verbo chegar. Quem chega, chega a. Então, a que chegou o autor do texto. Resumindo, a única opção correta aí é a opção C de casa, porque não traz aí erros de língua portuguesa. Mais um vídeo e muito obrigado.